como é que, de alguma maneira, a gente poderia abordar e conversar com as crianças e com as adolescentes, os adolescentes, sobre essa questão da pandemia? Jéssica, eu acho que é importante assim, ó, como a gente já está aí 60 dias, né, vivendo esse isolamento social, as crianças estão sabendo do que está acontecendo, né? Um ponto importante é respeitar o tempo da criança de conhecimento, né? E usar de uma linguagem lúdica de entendimento do que ela é capaz de absorver. Um ponto que eu vejo é assim, não negar a percepção da criança, né? Existem famílias que têm muito medo de falar sobre morte, falar sobre doença, e esse é o tema da vez, né? Então, assim, a criança vai trazer isso e de variadas formas. Ela pode trazer através da brincadeira, através de um pesadelo, né? Através de uma preocupação, de repente, uma saudade dos avós, né? De um choro excessivo. O que a família precisa é entrar nesse contexto, nesse momento, e acalmar a angústia dessa criança, falando dessa realidade que está acontecendo. Não com excesso de informação da notícia, né? Mas a partir daquela forma que a criança traz para a gente, que ela está vivenciando, que é o medo, às vezes, da separação da mãe e do pai, né? Uhum. Que é a saudade que ela está dos avós. Então, a gente pode falar de alguma coisa hoje que a gente chama de coronavírus, né? De uma pandemia, mas que está trazendo um sentimento desconfortável, que é o quê? Do afastamento de quem eu amo, da falta de convivência. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, a gente precisa legitimar, né, essa experiência de dificuldade, de desafio da criança e dar elementos também para ela pensar essa nova realidade, né? Não negar essa realidade, né? Sim. Mas dizer que é difícil mesmo, que talvez esteja difícil para a gente também, mas que a gente vai proteger ela, está cuidando dela e que a gente está em casa justamente para poder se preservar, se cuidar, né? Eu acho que isso que você coloca é muito pertinente, sabe, Flávia? Na escolha das histórias, né, da repetição dos filmes que as crianças têm assistido, que tratam um pouco dessa questão da separação, da saudade, das coisas que fogem ao controle, né? Eu sinto que isso é uma coisa que tem aparecido bastante no contato com as famílias, na clínica com crianças, várias formas de tentativa de elaboração de todo esse cenário, né? Sim, porque quando a gente fala de falar disso da atualidade, não é ficar conversando com a criança sobre o vírus. Não é isso que é importante. É conversar com a criança do sentimento que ela apresenta no momento, né? Então, é do amigo da escola que ela está morrendo de saudade, né? É do shopping que ela quer ir, é do parquinho que ela sente falta, né? Então, é entender esse sentimento de frustração, de tristeza, reconhecer, se aproximar disso e pensar nas saídas possíveis que nós temos hoje, né? Não dá para ir comer no McDonald's, mas dá para a gente fazer um hambúrguer caseiro, dá para a gente assar um pão de queijo, né? E aí isso não vai trazer para a criança aquilo que ela deseja, porque a gente não está na ordem de lidar com os desejos, né? Nós estamos no momento de lidar com a realidade, o desejo está tendo que ficar de lado de todo mundo, e isso está sendo muito difícil, mas a gente vai falar do que é importante para ela, né? Que nem sempre acontece o que a gente deseja, mas a gente pode fazer o melhor possível dentro da realidade que se apresenta. E como que você vê isso assim da perspectiva para os adolescentes, Valma? Você acha que a família deve fazer assim uma espécie de filtro das informações, dos acessos que eles têm em relação a isso? Devem abordar esse tema e as preocupações em relação à pandemia? Como é que você tem sentido? Olha, eu penso que o adolescente, diferentemente da criança, ele cognitivamente ele tem mais condição, né, de entender o que está acontecendo, né? Então, uma coisa é estar informado, a outra é estar bombardeado diariamente. Assim, nem nós aguentamos se a gente se colocar num esquema desse, né, de passar o dia inteiro
aberto nas notícias, etc. e tal, porque há muitas áreas de instabilidade. Há uma incerteza sem limite, né? Hoje, na nossa vida. Então, até para nós mesmos, eu acho que se a gente agir com a naturalidade de quem não está o dia inteiro ouvindo notícia e tudo mais, eu acho que a gente tem que buscar coisas que nos tragam um pouco de sustento, né? Sustento emocional. Filhos vão vendo isso também, né? Então, assim, eu não acho que seja o caso de omitir informações, eu acho que vale a pena responder as perguntas. Eles vêm trazer notícia, olha, mãe, você viu isso? Você viu a última coisa que aconteceu? Então, eles são muito ligados, né, nas notícias. E eu acho que a situação de agora é uma situação assim, meio que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, não precisava ser dessa forma tão trágica, mas o futuro é incerto, gente. O futuro é incerto e muitas vezes a gente trata a criança e o adolescente como se fosse só hoje. E o importante é ele ser feliz. Mas como é que ele vai ser feliz se ele não ficar forte, se ele não for resiliente, se ele não for realizador, se ele não mantiver uma autoestima boa, né? Então, os dias de hoje estão nos fazendo pensar em tudo isso. Passar por isso da melhor forma possível. Eu acho importante que nós adultos que a gente traga um otimismo realista, mas um otimismo dentro da perspectiva de que as coisas podem ser difíceis, os obstáculos existem, épocas difíceis acontecem, vão acontecer, já aconteceram na história da humanidade, na história da nossa família, às vezes, né? E isso vai... E a gente tem que buscar o andamento positivo. Não iludido, sabe? Mas positivo. De novo, Nós podemos trazer a fazer questão da melhor, oportunidade, né, para o cotidiano, sabe? né? De ler isso como Então, uma oportunidade. na família, gente, cada dia é um que talvez fique mais triste, é um que tem uma necessidade de acolhida maior. E é importante que o adolescente sinta que ele também pode acolher quando o pai dele estiver no baixo astral, quando ele estiver preocupado se vai perder o trabalho ou não, sabe? Ele vai se fortalecer assim também, porque Sabe, Palma, né? A carruagem virou abóbora, pelo menos por enquanto. e sabe que é importante, por exemplo, acho que para o adolescente, para a criança, ver que os pais também têm sentimentos. Saíram daquela posição de super-heróis que resolvem tudo, que provê tudo, né? Porque antes São reais. a gente estava numa situação de que assim, o pai parece que tinha que atender todos os desejos do filho o tempo todo, era sim para tudo, ninguém podia se frustrar, né? E hoje estamos todos num coletivo lidando com uma frustração de ter perdido uma vida que a gente gostava muito, mas que a gente pode sobreviver de um jeito criativo, né? Que a gente pode sobreviver de um jeito esperançoso. Então, o filho reconhecer que o pai também fica triste, faz o filho respeitar mais esse pai, querer cuidar, querer acolher, né? Então, eu acho que pode vir um tempo de boas mudanças aí, né? De realmente uma conexão maior, de uma conectividade melhor, né, entre as pessoas, de reconhecer que os adultos também têm sentimento. Porque a gente vinha de uma questão antes que parece que só as crianças tinham sentimento e vontade. Onde estavam as vontades dos pais, né? Então, acho que esse momento pode trazer uma inversão e colocar os valores no lugar. Então, eu venho com um sentimento muito esperançoso em relação a isso. Acho que, de novo, né, você traz a questão da criatividade e eu faço uma leitura bastante parecida, sabe, Flávio? De que é um momento, assim, oportuno para esse exercício, essa prática, né? Da gente trazer a criatividade para reorganizar a rotina, para repensar as nossas relações, para, de alguma maneira, repensar, assim, não só as nossas relações na família, mas em todas as nossas redes de pertencimento, né? Em todos os lugares que a gente, de alguma maneira, está aí posta e colocada, né? Acho que foi um bom começo de bate-papo, né? O nosso tempo aqui chegou quase ao limite, acho que rendeu bastante reflexão, a gente conseguiu fazer uma troca muito gostosa, foi muito bom poder ouvi-las, né? Ouvir você, ouvir as contribuições também que a Valma trouxe. E aí acho que
essa era a ideia, né, desses encontros, que a gente conseguisse fazer essa troca, trazer um pouco de diálogo, de arejamento, né, para o cotidiano aí das famílias que a gente acompanha, das rotinas das escolas. Então, hoje ficamos por aqui e a gente... Eu espero que a gente tenha conseguido, né, trazer um pouquinho de reflexão e que os pais consigam tirar algumas ideias aí para dinamizar e alegrar um pouco esse momento que tem sido tão difícil, né? Isso, então agradeço. Obrigada, eu acho que a contribuição foi ótima, gostei também bastante. Agradeço demais, assim, né, a disponibilidade de vocês e vamos seguir trocando. Tá bom.